A imagem do céu. Estamos dando continuidade a essa série de mensagens. E nessa noite vamos estar falando num tema simples, que é o perdão. Um tema mais simples ainda, que é o perdão na família. Uma das atitudes de obediência que tem restabelecido muitos dos relacionamentos familiares é o perdão. Muitas famílias, vidas, têm se libertado dessa escravidão que às vezes gera falta de perdão, exercendo o perdão. E o perdão na família nos aproxima de Deus. Quando nós vivemos esse perdão na família, muitas pessoas têm dificuldade de se relacionar com o Pai Celeste, porque não consegue liberar perdão ou entender a dimensão do perdão com o Pai terreno. O perdão, ele reconstrói relacionamentos. Muitos relacionamentos são quebrados e ficam por anos quebrados porque ninguém quer abrir mão. O perdão nos liberta de marcas do passado. O perdão, além de um ato de amor, é um ato de sabedoria. Ele nos faz ampliar as nossas oportunidades. Mas quando nós decidimos não perdoar, quando existe a falta de perdão nos paralisa. E essa noite nós vamos estar sendo desafiados a olhar para o nosso coração, olhar para a nossa família. E como nós podemos olhar se a nossa família está quebrada em alguma dimensão, em alguma área, tem relacionamentos quebrados dentro da família, que nesta noite precisa dar um passo de fé em direção à restauração. E por isso que nós vamos trabalhar nessa noite o perdão restaurador na família. Mas o que é o perdão? Qual que é a orientação de Deus com relação ao perdão? E a primeira coisa que nós precisamos entender é que nos relacionamentos familiares é certo que teremos momentos de conflitos. E com isso, certamente, nós precisamos desenvolver um coração humilde para pedir perdão quando nós erramos, mas também um coração perdoador para perdoar quem nos magoa. Porque onde Satanás ganha um grande terreno, um grande espaço na vida do crente, na vida das pessoas, é quando ele consegue trabalhar com essa falta de perdão dentro da família. Porque eu não perdoo e eu acabo deixando uma brecha para que eu seja influenciada, ele acaba deixando uma brecha para que eu seja manipulado com a falta de perdão. E muitas famílias têm perdido a oportunidade de viver um ambiente saudável, um ambiente de amor, porque tem uma dificuldade em perdoar. E nessa noite nós vamos estar refletindo sobre a história de uma família, onde o perdão foi exercido de tal forma que aquela família foi restaurada, ela experimentou cura e restauração através do perdão. E o personagem que nós vamos resgatar das Escrituras ali para estar refletindo sobre ele é José do Egito. José do Egito, ele nos deixou um exemplo extraordinário de restauração na família a partir do perdão. Eu queria aqui relembrar alguns pontos da história de José. José do Egito é um personagem muito conhecido. Quem cresceu na igreja, na escola bíblica, estudou sobre José. Muitas mensagens já foram ouvidas sobre José. Possivelmente você já leu sobre José. Quem acompanhou algumas novelas da Record, teve uma novela sobre José do Egito. Mas ele era o 11º filho de Jacó. Ele se tornou o preferido do pai, por ser o primeiro filho ali de Raquel, da mulher amada. E por ser preferido, os irmãos começam a ficar com ciúmes, o pai começa a privilegiar ele. E de repente ele tem 2 sonhos, ele compartilha esses sonhos. E esses sonhos geram uma revolta entre os irmãos ali, ainda maior. E com isso os irmãos começam a sonhar e planejam ali a sua morte. Mas no momento, ao invés de matá-lo, eles vendem José como escravo. E naquele momento José tinha 17 anos. E ele é vendido ali para os ismaelitas, que acabam levando ele para o Egito. Ali eles simulam como se José tivesse sido morto por um dos animais. Ele tira a túnica dele, que ele tinha ganho do pai, feito pela mãe. E ali eles matam um animal, colocam sangue, entregam para o pai e falam, olha, ele morreu, os animais acabaram com a vida dele. Mas, na verdade, eles venderam ali para aqueles mercadores do Egito, e ele vai para o Egito como escravo. E durante esses anos, após a venda dele, ele passa por muitas provações.
muitas dificuldades, você sai de um conforto do seu lar, no seio da sua família, você é vendido como escravo com 17 anos, sonhando ali com a vida adulta, sonhando com os projetos ali, de ter uma esposa, de ter uma família, e de repente ele é vendido. E no Egito ele passa por muitas provações, e tem um ápice ali da provação, onde ele é acusado por assediar a mulher de Potifar, porque logo ele chega no Egito, eles veem toda a capacidade dele, ele é comprado por Potifar, que leva para administrar a sua casa, toda a administração da casa desse chefe da guarda, ali do faraó. E quando ele é assediado, ele foge, e nessa fuga ele é acusado de ter assediado a esposa de Potifar, a mulher de Potifar. Ele vai para a prisão, fica 2 anos presos, ele tem um histórico, fica preso, ele vê um histórico ali onde ele revela sonhos de um copeiro, e nisso o copeiro sai e aquele sonho se confirma, passam ali 2 anos até que o faraó tem um sonho, e aquele copeiro chama todos aqueles mágicos do Egito, ninguém consegue interpretar, e o copeiro se lembra de José, que é chamado, e ali ele interpreta algo muito conhecido nas Escrituras, que o Egito teria 7 anos de muita fartura, e depois 7 anos de muita seca, de muita escassez. E ele é orientado ali, ele orienta Potifar a ser prudente, na fartura ele reservar, e ele fazer um estoque para que na escassez ele pudesse salvar aquele povo da fome. E naquele momento, José, ele é colocado numa função muito estratégica como primeiro-ministro do Egito, e ele administra todo esse processo. E assim foi a vida de José. E quando nós observamos que quando a fome chega, já tinham passado 22 anos, onde morava ali os seus pais e toda a família, a seca estava ali, o pai manda ir para o Egito, manda os irmãos, manda 10 segurando o mais novo, que é Benjamim, que era irmão de José, o caçula, e os irmãos não reconhecem José também, já tinha passado 22 anos, e a partir desse breve relato ali, nós vamos ver como essa família ela é reconstruída, a partir da atitude do coração de José. Certo? Onde mesmo diante de tantas marcas do passado, ele experimentou o perdão. Quando nós olhamos para a nossa linha da vida, na nossa família, eu arrisco afirmar que, se não todos aqui, deve ter quase 1 ou 2 exceções. Todos nós, a nossa caminhada familiar, temos algumas marcas. Certo? É difícil você caminhar pela vida, se relacionando com pessoas e não ter marcas. E em família é muito mais fácil ainda, porque quando você tem um colega de trabalho, você encontra ali naquelas 8 horas, você trabalha e você vai para casa. E daqui 2 anos, 3 anos, você muda de setor, você muda de emprego, são outras pessoas. Agora a família, você constrói, é um relacionamento duradouro. Família é plano de Deus, e é um relacionamento onde o ambiente tem que ser um ambiente amoroso. E o que José experimentou ali foi vários momentos de provações na sua história da vida. A minha pergunta para você é: o que te vem à mente quando você pensa na sua história familiar? Lá onde você nasceu, como é que eram os seus pais, como é que eram os seus relacionamentos com os seus irmãos, como é o relacionamento com a sua esposa, de repente você é divorciada com seu ex-esposo, sua ex-esposa. Quais as marcas que o seu passado deixou na sua alma e que tem te paralisado pela falta de perdão? Quando nós olhamos ali para a vida de José, nós percebemos no final da história que ele foi um grande vitorioso, ele foi um instrumento de Deus para salvar muitas vidas. Ele, mesmo diante de todas aquelas provações, ele se manteve fiel a Deus, ele manteve uma integridade diante de Deus. Ele foi um homem vitorioso. No entanto, até chegar ao final da vida e ele olhar para todo o cuidado de Deus em cada provação, ele passou por diversos desafios. Eu queria destacar alguns aqui. Primeiro, José era o filho preferido.
Filho preferido e super protegido. Você já foi super protegido? De repente, hoje na vida adulta, você enfrenta a dificuldade de se relacionar, porque você era super protegido. Muita gente, muitos homens principalmente, super protegidos, chegam no casamento e projetam na esposa o que a mãe fazia, né? Com 30 anos, a mamãe ia lá, arrumava a caminha, a mamãe ia lá, arrumava aquele cafezinho. Você é dessas pessoas que cresceram super protegidos e hoje sofrem as consequências porque vocês foram privados de enfrentar a realidade da vida quando adolescente, quando jovens. Porque quando eu super protejo, eu estou impedindo os meus filhos de crescer. Certo? José foi rejeitado pelos irmãos. Você teve alguma rejeição na sua família? Como é comum pessoas que os pais se separaram e o pai abandonou. Ou a mãe abandonou. E de repente uma rejeição, José aqui foi rejeitado pelos irmãos. Ele foi vendido como escravo, aqueles irmãos falaram, saiam daqui, nós não queremos você entre nós. A rejeição que José sofreu, uma marca na história de José. Sabe, os irmãos deixaram crescer ali uma inveja, justiça própria, tomaram atitudes por impulso, que depois se arrependeram. A hora que eles chegaram lá, que eles estavam indo para buscar a comida lá no Egito, lá, eles começaram, tá vendo, eu falei que não era para fazer isso com o menino. Nós estamos sofrendo as consequências. Eles passaram aqueles 22 anos carregando uma culpa enorme, porque naquele momento agiram por impulso, porque eles achavam que José estava atrapalhando, vamos vender ele. De repente você já tomou alguma atitude por impulso, e que gerou uma marca na sua família, e que você carrega esse sentimento de culpa. A restauração na família, nós precisamos olhar para o nosso coração, porque nós também machucamos, não somente somos machucados. Com muita facilidade nós olhamos para o que as pessoas fazem para nós, mas nós deixamos de olhar aquilo que nós fizemos e que gerou marcas na vida das pessoas com quem nós nos relacionamos. Certamente, José, ele podia olhar para trás nessas marcas que a vida deixou e decidir simplesmente ficar com um chicotinho se lamentando, ficar murmurando, deixar a vida ser paralisado pelas provações. José, ele tinha dois caminhos ali. Um é para olhar para esse histórico da vida e paralisar o crescimento, vivendo totalmente influenciado, escravizado pelas marcas do passado. Ele tinha essa opção. Mas ele tinha uma segunda opção, que era olhar para aquele histórico, confiar em Deus e abrir os olhos para novos ciclos na vida dele, para um novo momento, para uma nova etapa na sua vida. Como é que você tem decidido caminhar a partir das mágoas que foram plantadas no seu coração? Como é que você tem caminhado hoje? As tuas decisões são influenciadas pelas marcas do passado? Ou você caminha com essa liberdade de viver com o coração leve? Você pode abrir sua Bíblia lá em Gênesis 50. Nós vamos estar estudando a história de José na parte final. Nós vamos ali a partir do versículo 15 até o versículo 21, aonde ocorre o ápice do perdão. O que ocorreu aqui foi algo como resultado de um processo que Deus já estava trabalhando no coração de José. Vejam ali no versículo 15 do capítulo 50 de Gênesis, ele diz ali: vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado para José dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te dissesse o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados dos seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos de Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois
viram seus irmãos prostrando-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram um mal contra mim, mas Deus tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Esse texto é o ápice do processo de restauração de Deus na vida dessa família, na vida da família de José, na vida da família de Jacó. Já havia ocorrido uma restauração com o pai. Nesse momento o pai já não estava mais entre eles ali. E os irmãos cheios de medo, eu fico imaginando o medo e todos esses anos, mesmo eles estando ali com José, mesmo eles estando ali com o pai, eles poderiam ter ido até José, eles poderiam ter aberto o coração, ter restaurado, mas eles estavam ali e se acomodaram, e ficaram com aquele sentimento de culpa novamente, e com aquele sentimento, porque eu não queria dar o primeiro passo na restauração. Eles só deram o primeiro passo quando eles estavam sem saída, quando o medo tomou conta do coração deles. E agora, o que eu faço? Porque antes meu pai me protegia, mas agora, José é muito poderoso aqui no Egito. Será que você tem procrastinado, você tem adiado uma busca na restauração? Será que o orgulho ou o medo tem paralisado a sua vida em você conversar com a pessoa que te magoou e falar assim: olha, eu preciso acertar isso contigo. Certo? Nós precisamos restaurar esse relacionamento. O que tem paralisado você de dar o primeiro passo? Como você tem caminhado na sua restauração desse relacionamento? Sabe, é interessante porque muitas pessoas têm perdido muito tempo, porque a cosmovisão dessas pessoas, ela é influenciada pela justiça própria. Aonde eu acho que se eu me humilhar pedindo perdão, eu vou perder a razão. Nossa, tantos anos que eu estou sustentando que eu estava certo naquela discussão. E de repente eu perco a razão, se eu for pedir perdão. E isso impede de viver um momento restaurador e uma restauração na família. E quando nós olhamos para a vida de José, nós temos alguns destaques aqui que eu quero trabalhar nessa noite e que nós precisamos olhar para o nosso coração. E o primeiro delas, que nós vamos ver o exemplo de José, que o perdão na família, ele requer atitudes de amor incondicional. Sabe que para que a família de José fosse restaurada, foi necessário que houvesse uma atitude de amor incondicional. O versículo 21, ele vai dizer ali: por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e os falou amavelmente. José teve uma atitude de amor incondicional, embora foi um processo Deus trabalhando no coração dele. Mas ele precisou olhar para o Senhor, aquele Deus que ele foi fiel, aquele Deus que protegeu ele, aquele Deus que permitiu que ele fosse preso 2 anos, para que ele fosse liberto num momento específico, para ser usado naquele momento. E se José olhasse para a história e não entendesse um propósito maior de Deus, o amor incondicional de Deus para com ele, ele não ia conseguir refletir esse amor incondicional. Quando nós pensamos no amor incondicional de Deus, ele é essencial para que eu possa viver um amor incondicional comigo mesmo e com o meu próximo. E as famílias têm perdido essa essência de viver um amor incondicional na família. Você tem amado incondicionalmente os seus pais, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos? Queridos, família é um grande projeto de Deus, e nós não podemos desistir de lutar pela restauração através do perdão. Se eu não entendo que família é um grande projeto de Deus, com muita facilidade eu jogo fora. Certo? E eu olho somente para o momento e não olho para o projeto. O projeto de Deus, certo? Ele é mais amplo.
No projeto, qualquer projeto que você for fazer, você vai fazer um projeto, uma construção de uma casa, você tem um projeto, é desenhado todos os detalhes, é desenhado ali para que a estrutura dure muito tempo, para que aquilo que está sendo colocado tenha durabilidade, para que ela seja confortável. De repente, tem algumas casas que já pensam até no elevador, porque aquela pessoa que está construindo, daqui a pouco vai precisar do elevador para subir, com a terceira idade, com a quarta idade, mas... sabe, nós precisamos olhar para o nosso coração, entender que o projeto de Deus é um casamento para a vida toda, é um relacionamento dos filhos que gera edificação, onde os filhos ficam adultos, mas eles continuam nessa comunhão, honrando os pais, e os pais continuam influenciando os filhos com boas memórias, com bons conselhos, com boas orientações. Sabe, quando nós pensamos no amor incondicional, o amor de Cristo é a referência que nos capacita a viver o amor incondicional. Lucas 4:31, vamos ler juntos esse texto? Vamos ler lá. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Queridos, esse texto que deixa claro que o perdão não é um sentimento, mas é uma ordem condicional. A hora que eu sentir vontade, eu vou perdoar. Lamento informar, você está desobedecendo a Deus. Se você está aqui nessa noite, e Deus está te trazendo à memória alguma pessoa que você precisa perdoar, e você está racionalizando, dizendo assim, não, eu preciso me preparar melhor, eu preciso preparar aquela pessoa melhor. Se você precisar de ajuda, nós temos aqui como ajudá-lo. Nós temos uma equipe de pastores, de obreiros, de ministros, que pode acompanhar. Nós temos o líder do pequeno grupo, o supervisor, que você pode compartilhar, para que você seja incentivado, para que possamos estar orando. Mas não deixe isso para amanhã, não deixe isso para o mês que vem. Você precisa restaurar algo. Dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo. A decisão do perdão muitas vezes deve começar na mente e não no coração. Eu decido perdoar. E nesse processo Deus vai trabalhando e vai tirando aquele sentimento. E aí eu lembro da cicatriz, mas ela não dói mais. E ela não vai doer mais. Quando eu vou trabalhar no gabinete, o perdão, eu sempre lembro da minha cicatriz aqui, que tem aqui nesse dedinho, que eu lembro quando foi aqui nesse estacionamento. Nós estávamos lavando umas redes, quando nós mudamos para essa propriedade, nós tínhamos colocado umas redes aqui, para pintar a quadra de vôlei, não dói mais, é só uma marca. E quando nós perdoamos, vira somente uma memória, mas não dói mais. A falta de perdão, ela pode bloquear a tua comunhão com Deus. A comunhão com Deus é fundamental para viver a plenitude na família do amor. Porque se está condicionado o perdão ao perdão de Deus, então se eu não perdoo, isso trava o meu processo de comunhão com o Senhor. Sabe, aí você vai tentar orar e o negócio parece que não desenrola, porque aquele sentimento vai ruindo, vai minando o nosso coração, Uma família sem Deus, muitas vezes, ela é revestida de traição, de adultério, de brigas. Conhece famílias assim? Que você olha, você chega, você vê aquele ambiente carregado, porque está faltando ali a essência da paz e do amor, que é o próprio Deus. Como é que é na sua família? Como é que você tem vivido na sua família? Nós tivemos um testemunho no nosso culto de cura e libertação, que falava sobre a diferença de um lar para uma casa. Eu queria destacar alguns pontos que eu busquei para tentar entender esse amor incondicional, como que o amor incondicional torna a nossa casa um lar e não somente uma casa. Quando nós temos uma casa, nós temos uma construção de cimento. Mas quando nós temos um lar, nós temos uma construção de valores e princípios. O que você vive na sua casa? É uma construção de cimento ou é um lar com valores e princípios? Sabe, uma casa, ele é um abrigo para a chuva, para o calor, para o frio. Mas no lar,
ele é um abrigo para a dor, para o medo, para a solidão. Sabe, o nosso refúgio, quando as coisas estão complicadas, nós vamos para a nossa casa, para o nosso lar. E lá nós encontramos amor. Sabe, uma casa é um lugar para nós dormirmos, fazer refeições. Mas no lar é um lugar de proteção, de comunhão. Na casa, muitas pessoas moram e mal se cumprimentam, ou se suportam. Mas no lar, mesmo diante da divergência, nós encontramos apoio nas lutas e nós enfrentamos os desafios juntos. Numa casa, há muito justiça própria e disputa de poder. Mas em um lar, há um coração humilde e perdoador, revestido de amor. A minha pergunta para você é: você mora numa casa ou você mora em um lar? Agora, de repente, você cresceu em uma casa, mas você pode agora transformar a sua família em um lar. A minha esposa, ela cresceu numa casa. O pai dela era alcoólico, e ela, a mais nova e a única mulher de 5 irmãos, e ela chegou a desejar a morte do pai. Pode isso. Porque o pai gerava tantas marcas, que ela chegou assim: Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Mas quando ela estava com 19 anos, numa terceira ou quarta internação dele, numa clínica, um médico não crente, mas que emprestou a boca para o Senhor falar aqueles corações. E Deus falou através daquele médico o seguinte: o que o pai de vocês precisa não é julgamento, é amor. A partir daquele momento, o sentimento dela é como se ela tivesse levado um tapa de Deus. Porque a todo momento ela estava orando para que Deus transformasse o coração do pai dela. Mas naquele momento ela entendeu que ela precisava pedir a Deus que mudasse o coração dela. E a hora que ela muda o coração dela, e a hora que aquele investimento diferente de amor na vida do pai, o pai se converte. 3 anos depois o pai ele acaba falecendo com leucemia. Eu não conheci meu sogro, meus filhos não conheceram o avô, mas nós conhecemos o vovô Geraldo, que foi o melhor pai do mundo nos últimos 3 anos de vida da minha esposa, dele junto com a minha esposa. Queridos, de repente você está com uma justiça própria, olhando para as pessoas, falando assim: eu preciso que essa pessoa venha e me peça perdão, eu preciso que essa pessoa mude, eu preciso que faça isso, faça aquilo, e de repente o que Deus está querendo falar para você, que você deve mudar o seu coração. Porque a hora que você deixa o seu coração ser transformado pelo amor incondicional de Deus, você começa a refletir esse amor. Quando talvez você tenha teu coração aí petrificado, e essa noite é uma noite onde você vai colocar diante de Deus. O segundo destaque que eu vejo na vida de José, que o perdão na família, ele requer confiança na justiça de Deus. Entender a justiça de Deus e o processo de restauração na família nos dá ousadia para viver uma liberdade no futuro. Sabe, ali no versículo 14, no versículo 19, diz ali: José, porém, lhe disse: não tenha medo, estaria eu no lugar de Deus. José, ele confiava na justiça de Deus, ele entendia que ele não precisava fazer a justiça, porque Deus tinha permitido tudo aquilo, porque a justiça dele é muito maior do que a nossa cosmovisão. Nós não conseguimos ter a dimensão do todo de Deus nas nossas vidas. José, ele tinha plena consciência que a justiça caberia a Deus. Salmo 103:6, ele vai dizer lá: o Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Você tem caminhado querendo fazer a sua justiça. Quero fazer essa pessoa pagar porque ela fez por mim. Certo? E de repente, um diagnóstico assim, eu começo a torcer para que aquilo se confirme. Quando eu não entendo, ou não confio na justiça de Deus, eu estou a todo momento tentando fazer a justiça do meu jeito. E por isso que
Quando alguém magoa, de repente, eu me pego discutindo, brigando, eu pego tentando prejudicar. Quando não chega a agressão física. É muito triste quando as pessoas perdem a dimensão da justiça de Deus. A falta de perdão, ela gera uma prisão. E essa prisão, ela vem porque eu não entendo a justiça de Deus. Lá em Mateus 18, quando o Senhor Jesus, ele deixa uma parábola ali do servo impiedoso, ele vai falar ali que a falta de perdão gerou a prisão e gerou tortura para aquele conservo que foi perdoado e não perdoou. Liberar perdão, ele equivale a você ser liberto dessa prisão que você está vivendo. Que de repente não é uma prisão física, mas é uma prisão emocional. José ficou preso fisicamente, mas ele não deixou ser aprisionado emocionalmente. Quando ele estava lá na prisão, ele foi o melhor ali, ele chegou a coordenar aquela galera da prisão. Porque, embora ele estava ali injustamente, depois de passar por rejeição pelos próprios irmãos, depois de ter se afastado da família, ter se afastado do pai, ser obrigado a viver numa cultura diferente, num país diferente, longe de tudo e de todos, ele foi privado da sua liberdade física, mas ele não deixou que o coração fosse aprisionado. Você tem deixado o teu coração aprisionado pela falta de perdão? Existe uma mentira que a sociedade fala, o tempo resolve. O tempo resolve tudo. Será? Eu posso lhe garantir que quando se trata de perdão, não. Você só joga debaixo do tapete, mas você continua sendo influenciado por essas marcas. Queridos, para entendermos o perdão, quando nós entendemos a justiça de Deus, nós chegamos na restauração do perdão, não apontando o dedo, mas assumindo a sua parte. Pode ser que a quebra de um relacionamento, os dois erraram. E você não precisa dizer o que outro errou. Porque você libera perdão e você perdoa para você ser curado, para você ser sarado, para você ser restaurado, para você ser liberto. Faça a sua parte. No perdão, não condicione a atitude de ninguém, faça a sua parte. Um perdão não resolvido impacta a sua vida. Mas também, além de impactar a sua vida negativamente, impacta as pessoas que estão ao seu redor. Porque uma coisa ruim é estar no lugar de pessoa amarga. E de repente a falta de perdão, aquelas pessoas ali estão sendo influenciadas pela acidez com que você trata as coisas. Certo? Diferente do que a sociedade fala, o perdão não é injusto, pois nós seremos especialmente abençoados por Deus. Queridos, o perdão é um ato de fé. Eu preciso dar um passo de fé para perdoar. Porque se eu pensar em perdoar condicionando a algum retorno, você me perdoa, olha, não vai conseguir. Tem uma situação de uma irmã da nossa igreja que tinha uma dificuldade com uma avó, que morava em outra cidade, e ela foi até lá, e eu já falei, se prepare, porque a avó, ela pode reagir muito diferente do que você está pensando e imaginando. E o perdão é para você, não é para ela. Mas dito e feito, foi lá e ela falou, e ela abriu o coração com a avó falou assim, olha, se para você está bem, para mim também. Sabe, a atitude da avó foi totalmente indiferente, mas ela voltou de lá liberta. Você tem caminhado olhando para as pessoas e pensando, querendo que a sua justiça seja feita na vida das pessoas, ou você tem confiado na justiça de Deus? É nessa confiança que nós precisamos nos apegar. É nessa confiança da justiça de Deus que nós precisamos caminhar. Jeremias 9, 23 e 24, ele vai dizer o seguinte: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra. Pois é dessas coisas que me agrado. Deus é um Deus justo, e quando nós conhecemos Ele, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais fica mais fácil nós confiarmos na justiça de Deus e abrirmos mão do nosso direito.
Talvez nessa noite você vai precisar abrir mão da sua justiça e colocar diante do Senhor, entendendo que Deus vai fazer a justiça dele. Todas as atitudes têm consequências. Nós precisamos olhar e confiar no nosso Deus. E quando um terceiro destaque que eu trago aqui na família de José, o perdão na família, ele requer um entendimento do propósito maior. Nós já falamos um pouco sobre o propósito, mas na caminhada da vida, os relacionamentos geram feridas, no entanto, cabe a nós decidirmos como nós reagiremos a estas marcas. Veja ali no versículo 20, ele diz lá, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que fosse preservado a vida de muitos. Deus tem um lindo propósito na sua família. Qual que é o propósito de Deus para a sua vida, para a sua família, para a sua história? José ele conseguiu restaurar seus relacionamentos na sua família, porque ele entendeu o propósito de Deus. Ele entendeu esse propósito. Qual que é o propósito para a sua família? Será que é para vivermos um em cada canto? Será que você se relaciona na sua família somente através dos aplicativos de redes sociais? Será que você tem guardado uma mágoa que fazem anos que eu não converso com o meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos, com aquele tio? O que Deus está colocando como desafio nessa noite, como está a nossa família? Como eu posso dar o primeiro passo na restauração? Se José não entendesse o propósito ali, ele não teria por que ter permitido que a família fosse para o Egito. José entendia que tudo aquilo que Deus permitiu que acontecesse foi por um propósito maior. José ele tinha todos os motivos para se revoltar contra Deus, mas ele decidiu confiar. E talvez o primeiro restauração da sua família, que você precisa dar um passo, é você entender o propósito de Deus para a sua vida e você deixar ser perdoado por Deus. Porque às vezes eu ando com uma mágoa comigo mesmo. Por que eu agi assim? Queridos, quando nós temos um problema na nossa dimensão vertical com Deus, nós vamos ter dificuldade para trabalhar na dimensão horizontal com o nosso próximo e na dimensão central comigo mesmo. Você tem caminhado com Deus? Você tem entendido o perdão de Deus? José ele conseguiu perdoar com facilidade, pois ele entendia claramente o perdão de Deus e o propósito de Deus. Os irmãos não se perdoavam, eles tinham uma dificuldade, mas José ele sabia. E no final da história nós vemos Deus honrando a vida de José. Queridos, perdão é um passo de fé, porque Deus vai honrar. Amém? Quero terminar essa mensagem pedindo que você abra seu coração para assistir um vídeo que fala da restauração da família. Talvez você já até tenha assistido, alguns de vocês, mas deixa Deus ministrar de uma forma diferente no teu coração. E vai pensando na sua família, qual o passo que você precisa dar hoje para que seja retirado essa sujeira que você está carregando pela falta de perdão. Deixa Deus falar o teu coração através desse vídeo.
Pode fechar seus olhos. Não sei como essa mensagem falou ao seu coração, mas todo o processo de restauração, alguém precisa dar o primeiro passo. Você está aqui nessa noite e Deus está trazendo alguém na sua memória. Essa é uma noite de restauração. Restauração da sua família, restauração de relacionamentos. De repente a sua relação com Deus precisa ser restaurada nessa noite. Eu quero lhe dar a oportunidade de você colocar a sua vida diante do Senhor nesse momento. No primeiro desafio eu quero falar com você que você nunca aceitou, nunca entregou, nunca entendeu o perdão de Deus para a sua vida. Faça uma oração aí, de repente você vai falar: Deus, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu preciso mudar de vida, eu quero entregar minha vida ao Senhor, chega, não quero mais viver sozinho. Eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço, peço perdão dos meus pecados, eu reconheço o Senhor como o meu único e suficiente Salvador. Se você fez essa oração, levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Alguém fez? Graças a Deus. Pode baixar. Mais alguém? Graças a Deus. Pode baixar. Mais alguém? Graças a Deus aqui no meio. Aqui no meu lado esquerdo, graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Mais alguém? Lá no fundo, graças a Deus. Mais alguém? Louvado seja o Senhor. Queridos, vocês que tomaram essa decisão, esse é o início de uma caminhada. Mas agora eu quero falar para todos os demais que estão aqui. Eu queria desafiar você que tem alguém que você está colocando diante de Deus nessa noite, você precisa perdoar, que você precisa liberar perdão. Eu quero desafiar você a se colocar de joelhos onde você está. Dentro do seu boletim tem um encarte que diz assim: minha família restaurada. Se você pegou o boletim de manhã, você pode levantar uma das suas mãos que o pessoal vai levar até aí. Quem que você precisa colocar aqui? Você vai escrever esse nome. E nós vamos orar. E você vai trazer aqui aos pés da cruz. Nós temos uma cruz aqui à frente, onde você vai ser desafiado a dar o primeiro passo nessa noite. Nós vamos estar cantando um pouco esse cântico. Eu queria que você tivesse, você e Deus, orando, sentado mesmo, e você vai escrever, você vai colocar aqui, quem que você está colocando diante de Deus nessa noite, que você vai precisar trazer nos pés da cruz. Essa é uma noite de restauração, queridos. Essa é uma noite de restauração. Enquanto nós cantamos essa estrofe, coloque esses nomes aí. Já saia do seu lugar e traga aqui à frente. Nós vamos estar aqui, nós vamos terminar esse tempo orando. Vamos orar também para você que tomou uma decisão. De repente você tomou essa decisão de entrega a vida ao Senhor. Você vai vir aqui à frente, vai ficar de joelhos aqui também. Nós vamos orar por você. Mas enquanto nós cantamos esse cântico, saia do seu lugar com esses nomes e traga aqui à frente. Quem que você precisa colocar diante de Deus? Abençoa minha casa. O inimigo tem tentado destruir. Vamos ficar de pé? Mas agora eu sai do seu lugar, vem aqui à frente. Vamos entregar nos pés da cruz essa pessoa. Senhor, abençoa. De restauração na família. Abençoa minha casa. O inimigo tem tentado destruir. Mas agora eu me chego à tua presença, vem, Senhor.
crê na restauração da sua família? Amém? Se você que levantou a mão entregando a vida para o Senhor Jesus, venha se unir a esses irmãos e irmãs que estão aqui à frente. Vai ser muito especial, nós podemos orar pela sua vida. Você receber o Novo Testamento, nós vamos orar por essas vidas que foram simbolicamente colocadas nos pés da cruz. Queridos, quando nós damos o primeiro passo, Deus vai honrar. Lá em 1 Pedro, o Senhor vai nos dizer, a palavra de Deus vai nos dizer que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E Ele nos desafia a se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele nos exalte no tempo devido. Sabe, essa resistência no teu coração que existia, que foi tirado. Pode chegar aqui, querido, que bênção. Mais alguém que aceitou Jesus, vem aqui à frente. Vai ser especial nós orarmos pela sua vida. Mas sabe, quando nós decidimos dar o primeiro passo, nós não estamos nos humilhando para essa pessoa que nos machucou, ou que nós machucamos, nós estamos nos humilhando debaixo da poderosa mão de Deus. E Deus vai honrar essa decisão. Nós vamos orar, colocando aqueles nomes que estão nos pés da cruz agora nesse momento. Simbolicamente. E nós vamos pedir a bênção do Senhor sobre eles. E você vai ser desafiado a dar um passo de fé em direção à restauração plena e completa. Fecha seus olhos. Deus amado, nós somos muito gratos ao Senhor, porque família é plano do Senhor. Sabemos que, conforme o Senhor nos orienta em João 10:10, o ladrão ele veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para nos dar vida e vida plena. E quando nós conseguimos viver essa plenitude da sua presença, a mágoa, o ressentimento não encontra espaço no nosso coração, porque o nosso coração está totalmente entregue, submisso ao Senhor. Deus, eu louvo ao Senhor por esses irmãos que estão aqui de joelhos à frente, irmãos que entregaram a vida ao Senhor e que hoje decidiram aceitar o perdão do Senhor, esse perdão que veio através da cruz, do sangue derramado na cruz, onde nós podemos caminhar livres das consequências eternas do pecado. Nós conseguimos caminhar com uma nova dimensão, uma nova cosmovisão, confiando no Senhor em cada passo. Pai amado, nós colocamos diante do Senhor esses nomes que foram colocados simbolicamente nos pés da cruz, mas que estão sendo colocados nos pés da cruz do Senhor neste momento. Recebe cada nome aqui, Deus. Restaura os relacionamentos familiares, restaura essas vidas que foram colocadas aqui, Deus, que possamos ver aqui casamentos restaurados, relacionamentos pais e filhos restaurados, relacionamento entre irmãos restaurados, relacionamentos dos mais diversos. Todas as pessoas que foram colocadas diante do Senhor nessa noite, nós colocamos no seu altar e nós pedimos a sua bênção. Deus, abençoa, Pai, que essa decisão, que esse primeiro passo em direção à restauração que foi tomado nessa noite, encontre realmente um sucesso na restauração, e que essa família seja restaurada, para que o nome do Senhor seja honrado e glorificado. Deus, nos abençoe a termos um coração humilde para pedir perdão, um coração perdoador para perdoar. Não permita, Deus, que Satanás venha nos influenciar através de brechas pela falta de perdão, mas que possamos andar com um coração leve, coração limpo e com nenhuma mágoa que venha gerar destruição, prisão nas nossas vidas. Abençoe cada irmão, cada irmã que veio à frente, colocando nos pés do Senhor esses nomes. Abençoe cada família que está aqui nessa noite. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe.